precisa, usa o teu servo, pastor Rodrigo, em tuas mãos e fala com a tua igreja, com o teu povo. É o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Assentados, por favor. Antes de ministrar a lição, quero dizer aos irmãos que nós ainda temos 6 revistas da nossa escola bíblica, a Supremacia das Escrituras. O irmão Luciano ainda tem 6 exemplares. Em referente à entrega da folha do recadastramento, nós precisamos que os irmãos entreguem aos dirigentes de setores até o dia 20 de fevereiro. Pelo menos até o dia 20 de fevereiro. Eu dizia hoje à tarde que para o nosso recadastramento funcionar bem e a tesouraria ficar como precisa com a secretaria, nós precisamos primeiro entregar a folha do cadastro. E aí, hoje nós vamos fazer isso. A segunda coisa é que os dirigentes precisam levar até os membros das congregações esta folha. Em terceiro, os membros entregarem para os dirigentes e eles então, por sua vez, entregarem a nós. Aí sim nós vamos conseguir fazer um excelente trabalho e eu creio que vai ser assim e vai dar certo em nome de Jesus. Muito bem, vamos à lição de número 2. Lição esta muito rica, muito profunda, que nos ensina muito acerca da inspiração divina da Bíblia. Antes eu gostaria, irmãos, como se vocês observarem, nós vamos repetir algumas coisas que estão na lição de número 1. E nós temos no nosso sumário 13 lições. E eu quero passar a vocês que a lição passada, a número 1, ela foi a lição introdutória. Mas agora, nas lições 2, 3 e 4, nós vamos estudar as características da Bíblia. E a característica da Bíblia que se destaca para nós hoje é a inspiração divina da Bíblia. Então, esta lição destaca a característica da Bíblia. Depois das lições 5 a 7 é a aplicação da Bíblia na nossa vida. Depois das lições 8 a 13, nós temos a estrutura da Bíblia. Então hoje nós vamos estudar uma característica da palavra de Deus. E esta característica, ela se destaca pela inspiração divina da Bíblia. E quando nós começamos a estudar sobre a supremacia das Escrituras, eu quero levar vocês a entender melhor esse título geral. Nós temos um subtítulo. O título geral é a supremacia das Escrituras, mas o subtítulo, a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. E vejam vocês que depois do título geral, a supremacia das Escrituras, nós vamos estudar justamente hoje a inspiração divina da Bíblia. Mas eu quero levá-los até o livro de Salmos. Abram a Bíblia no livro de Salmos, Salmos de número 138. E eu quero ler com vocês o verso de número 2, explicando a supremacia das Escrituras. Por que suprema? Porque a Bíblia é suprema. Porque da supremacia das Escrituras. Isso significa que ela está elevada, ela está acima de qualquer coisa. E nós vamos ver no verso 2 o que escreveu Davi. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificaste acima de tudo, e o teu nome, a tua palavra. Alguém tem outra versão e gostaria de fazer leitura? Diferente desta que eu li? Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a
tua palavra acima de todo o teu nome. Observem a expressão final: pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Por que a palavra é suprema? Porque o nome de Deus está abaixo da sua palavra. Deus condicionou o seu nome abaixo da sua palavra. A palavra de Deus está acima do nome do nosso Deus. Ele está condicionado a esta lei bíblica. Por isso, ele precisa cumprir a palavra, custe o que custar. Porque a palavra de Deus está acima do nome de Deus. Veja que o nosso Deus, que é o Criador dos céus e da terra, Ele é o Criador de todas as coisas, exceto a mentira, que quem criou a mentira é o pai da mentira, e é o diabo. Ele criou todas as coisas e Ele está subordinado a esta palavra que Ele colocou acima do seu nome. Você pode glorificar a Deus pela Bíblia, mas a palavra de Deus, ela tem uma inspiração. E o texto áureo nos diz que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A palavra de Deus, ela é apta para nos ensinar. A palavra de Deus está autorizada a nos ensinar. Por exemplo, ela nos ensina o caminho para a salvação. A Bíblia está autorizada para doutrinar a minha vida e para a tua vida. Está autorizada também para a repreensão. Por quê? Ela tem essa autoridade de nos repreender ao que diz respeito àquilo que eu e você estamos fazendo de errado. Mas diz a Bíblia que ela é apta também para corrigir. Ela nos mostra onde nós estamos errando e nos mostra como, a partir de agora, nós devemos então nos comportarmos à luz deste ensinamento, desta doutrina, desta palavra que nos ensina. Então diz a Bíblia que ela é divinamente inspirada e proveitosa para doutrinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Nós só andamos nos passos da justiça divina por causa da sua palavra que foi revelada a nós. Mas esta palavra, além de ser revelada, ela tem uma inspiração. Ela foi inspirada, ela teve esta aplicação aos homens da terra, homens santos de Deus, que escreveram esta palavra para nós, os seres humanos. Então, a inspiração divina das Escrituras, ela foi operada pelo Espírito Santo de Deus. Os homens que escreveram a Bíblia, escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Convido vocês a abrirem a Bíblia, na segunda carta que escreveu o apóstolo Pedro, no capítulo 1 e o verso 21. Texto este que está como indicação no segundo subtópico do tópico primeiro, mas eu já quero antecipar esse texto. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1 e o verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Então, se a Bíblia não foi produzida por vontade de homem algum, nos diz a Bíblia, mas os homens santos de Deus falaram, veja a expressão, inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia está do jeito que está em nossas mãos, por inspiração do Espírito Santo de Deus, que levantou homens, e não qualquer homens, mas diz a Bíblia, homens santos de Deus que falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir o que disse numa expressão na lição anterior. As pessoas dizem que a Bíblia foi escrita por um homem e o papel aceita tudo. A Bíblia não foi escrita por um homem. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens, mas não é qualquer homem que escreveu. Não foram quaisquer homens que escreveram. A Bíblia diz que quem escreveu são homens santos e debaixo de uma inspiração do Espírito Santo de Deus. Então nós não estamos lendo qualquer livro, nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos com a palavra de Deus
diante de nós. Então o Espírito Santo de Deus agiu de forma sobrenatural na vida dos homens e levantou esses homens para escrever a palavra, e Deus então nos deu a Bíblia, a única revelação escrita por Deus, ou a única revelação escrita dada por Deus aos homens para a humanidade. O tópico 1 fala sobre a doutrina da inspiração bíblica, e o subtópico 1 e o 2 e o 3 nos falam, dentro desta inspiração, que ela é bíblica, que ela é divina, número 1, e que esta inspiração, ela além de ser bíblica, ela é verbal. E além de ser bíblica e verbal, ela é plenária. Então esse primeiro tópico se desenvolve nesses 3 subtópicos. Vamos lá, a inspiração bíblica é divina. Deus, irmãos, não escreveu a Bíblia. Deus inspirou homens para escrever a Bíblia. Agora, levo vocês a ver uma coisa interessante. Livro do Êxodo. Abre a Bíblia. Livro do Êxodo. Capítulo de número 34. Êxodo capítulo de número 32. Versículos 15 e 16. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados. De um e de outro lado estavam escritas. Irmãos, imaginem vocês Moisés descendo o monte com 2 tábuas de pedra. Não é como nós carregando a Bíblia, é carregando pedra. E diz o verso 16: as tábuas eram obra, também a escritura era a mesma escritura, esculpida nas... Quem escreveu? Aonde? Nas pedras. Quem carregou as pedras? Mas olha o que ele fez com as pedras, versículo 19. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. O povo estava em pecado, em idolatria. Então, acendendo-se-lhe a ira, imagine a ira de Moisés, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Quem mandou quebrar as tábuas? Porque elas eram mandamentos de quem? Os mandamentos de Deus estão na palavra. Quem manda quebrar os mandamentos de Deus? Deus não manda nós quebrarmos os mandamentos. Deus manda nós cumprirmos os mandamentos. Mas o Senhor, como Ele é bom, Ele nos leva ao capítulo 34. E nos diz a Bíblia: então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas. Olha o que Deus mandou. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebrou. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã, diz a Bíblia, ao monte Sinai. Há quem diga que para subir esse monte, dependendo da pessoa, eu tive uma professora de português no seminário, que ela disse que levou 6 horas e 15 minutos para subir esse monte. Agora imagina Moisés subindo com pedra. Qual é o mais fácil, descer com pedra ou subir com pedra? Qual é o mais fácil, obedecer ou sacrificar? Pegou? Quem quebra, sacrifica. E Deus disse para ele, versículo de número 3, ninguém suba contigo, ou seja, tu vai carregar solito. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelha nem gado.
se apacente defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Ninguém mandou ele quebrar as primeiras. Então Deus não escreveu a Bíblia, Deus escreveu nas tábuas, e por uma razão. Deus escreveu nas tábuas para que elas estivessem guardadas dentro da arca. Vocês sabiam que essas pedras não eram para serem lidas? Eram para ser guardadas. O que Deus queria que fosse lido, e é lido, é a partir da lei, que Deus então dá inspiração, a lição de hoje, para Moisés escrever. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas os estudiosos dizem que o primeiro livro inspirado é Jó. Ou seja, o primeiro livro escrito é Jó. Mas mesmo sendo escrito, o livro de Jó não deixa de ser inspirado. E teve uma lição lá no livro de Jó que nós estudamos, que eu deixei passar um detalhe numa lição que eu dei. Eu pensei, quando que eu vou ter a chance de dizer hoje o que eu deixei passar? Abra a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo de número 19. Deus não escreveu a Bíblia, Deus deu inspiração para os homens escreverem a Bíblia. Agora veja o livro de Jó, capítulo 19. E antes de eu citar o versículo, permita eu dizer algo para vocês aqui. A inspiração teve um início, e ela teve um fim também. O homem que primeiro recebe a inspiração para escrever é o Moisés. Então Jó, e aí a lei. Mas olha o que disse o Jó, capítulo 19, o verso 23. Se foi Moisés que escreveu, olha lá. Quem me dera, disse o Jó, fossem agora escritas as minhas... O que está escrito? Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Ó, está aqui o livro de Jó. Foi um desejo do coração de Jó, como se brotasse uma inspiração no coração de Jó, e nasce no coração de Deus. Deus disse, eu vou escrever um livro teu. Como se Jó dissesse, como eu queria que ficasse registrado tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei, tudo que eu fui diante de Deus, tudo que eu recebi diante de Deus. E Deus disse, vai ser assim, vai ter um livro teu com 42 capítulos escritos sobre a tua história. Então ele tem um início, a inspiração da Bíblia tem um início, é com Moisés. Mas ela tem um término, ela termina com um homem. E esse homem é João, o discípulo amado. O último homem a ser inspirado para escrever é João. E ele está em Patmos e escreve a revelação. 22 capítulos, 404 versículos e 12.000 palavras. É assim que ele escreve o que Deus mandou. Então de João para cá não tem mais inspiração para escrever. Ou seja, a Bíblia para mim e você é a revelação total, cabal, final. Nós não precisamos de mais nada. A palavra de Deus nos basta, a palavra de Deus nos basta. Não precisa alguém aparecer com algo novo. Nós temos a Bíblia. Acabou com João. Deixa eu... Abram a Bíblia aí no Evangelho que escreveu João. O capítulo de número 21. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu disse que a inspiração começou com Moisés e encerra com João.
E quem fala sobre isso é o próprio Jesus. Olha que coisa extraordinária Jesus falando sobre a revelação final, a inspiração final. Versículo de número 21, do capítulo 21. Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Está falando de João. Jesus está dizendo: Pedro, vai chegar um dia e tu vai morrer assim, assim. E junto com Pedro está João. Jesus diz o tipo de morte que vai acontecer com Pedro. E Pedro se preocupa com João e pergunta para Jesus: e esse aqui? E Jesus diz assim para ele: se eu quiser, se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha, o que te importa? Em outras palavras, só para nós aqui, entenderam? O Pedro se preocupa e pergunta para Jesus: e esse aqui? Sabe, eu vou morrer assim, tu me diz, mas e esse? Aí Jesus diz: se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha, não é o arrebatamento. Esta expressão até que eu venha é a completude da inspiração. Ele está dizendo: se eu quiser que ele viva, seja o último que eu dê a inspiração para escrever, o último livro, o que te importa, Pedro? O último homem da Bíblia a receber a inspiração para escrever foi João, o discípulo amado. Ponto final. Então, para escrever a Bíblia, Deus inspirou homens. Agora, para nós compreendermos a Bíblia, nós não precisamos de inspiração, nós precisamos de iluminação. Porque se os homens de Deus, que foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever, nós, leitores da Bíblia, precisamos do mesmo Espírito Santo para entender o que foi escrito. Senão fica muito difícil. Se já tendo o Espírito Santo, nós batemos cabeça para interpretar textos. E mesmo assim, há textos que muito difícil a interpretação. Há um perigo, nós caminhamos ao lado de um abismo, de uma falsa interpretação, de tentar ou querer dizer o que a Bíblia não diz. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Eu vou dar uma prova para vocês daqui a pouco. Que sem o Espírito Santo de Deus é muito difícil nós entendermos o que estamos lendo. Por isso que nós vamos ter uma lição, eu já estive olhando, que vai falar sobre como nós devemos ler a Bíblia. E eu já falei que há uma diferença entre saber ler e poder ler. Poder ler todos podem, mas saber ler. Agora, compreender o que está escrito é só com uma iluminação. Por quê? Porque se a palavra de Deus é luz para o meu caminho, é lâmpada para os meus pés, esta mesma luz da palavra eu preciso de iluminação para entendê-la. Então, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor que o Senhor mandou. Jeremias foi advertido: tu não esqueças de nenhuma palavra. Quando nós olhamos o Antigo Pacto, o comentarista coloca aqui 3.800 vezes que a Bíblia diz no Antigo Pacto: assim diz o Senhor. Quando eles registravam o assim diz o Senhor, eles saem do âmbito deles e registram o que mandou dizer o Senhor, e registram o que mandou escrever o Senhor. Por isso que essa é mais uma prova de que a Bíblia não tem inspiração humana. O assim diz o Senhor emana do trono, emana de Deus, do nosso Deus, o Deus da Bíblia. E como diz o profeta Jeremias, que o Senhor disse: não esqueças nenhuma palavra. Ou seja, tudo que eu mandei, registra tudo que eu mandei. Irmãos, tudo que Deus quis que fosse registrado, não está nem a mais e nem a menos. A Bíblia está completa do jeito que está. A proposta de Deus para nós é a Bíblia. Aqui está a revelação de Deus para a salvação de todo pecador. O que o pecador precisa saber por revelação de Deus escrita está na Bíblia. Eu amo a Bíblia. Você ama a palavra de Deus? Eu me converti por causa da Bíblia.
Eu me converti ouvindo a Bíblia. Eu me converti ouvindo ensino da Bíblia, pregação sobre a Bíblia. O que nos sustenta é a Bíblia, o que nos alimenta é a Bíblia, o que nos mantém firmes é a palavra de Deus. Então eles escreveram tudo o que Deus mandou, tudo, absolutamente tudo. Então a inspiração bíblica, ela é verbal. Deus mandou os homens escreverem, respeitando a consciência desses escritores e a sua vida natural. Cada palavra Deus deu a estes homens, respeitando o seu conhecimento, a sua cultura, o tempo, a época e o lugar que eles estavam. Do jeito que Deus quis, Deus inspirou, mas respeitando eles. Porque senão Deus quebraria também um princípio de criar o ser humano do jeito que Ele fez. Ele tem que respeitar o ser humano do jeito que Ele fez. Se o ser humano decidir não querer servir a Deus, Deus respeita. Por isso nós entendemos isso como um livre-arbítrio. Eu vou à igreja se eu quiser, eu sirvo a Deus se eu quiser, eu leio a Bíblia se eu quiser. Deus não força ninguém a ler a Bíblia, leia se quiser. Mas é o nosso livro de regra, de conduta e de fé. Para mim conhecer o Senhor, para mim prosseguir conhecendo o Senhor, eu preciso ler a Bíblia. Então, a Bíblia tem inspiração verbal. A Bíblia é divinamente inspirada. Eles foram inspirados para escreverem o que está escrito na palavra de Deus. E a inspiração bíblica, ela é plena. Nós vamos ver isso. Paulo escrevendo em Romanos, no capítulo 15, o verso 4. Paulo escrevendo sua carta aos Romanos, no capítulo 15, e o verso de número 4, nos diz um texto muito interessante. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo o quê? Porque tudo o que foi escrito, tudo até Paulo pega o antigo pacto. Tudo o que foi escrito antes para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A própria Bíblia dá testemunho de que quem escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, irmãos, que eu louvo a Deus pelos escritores que Deus escolheu para escrever a palavra de Deus. Eu louvo a Deus pelos escritores. Com as suas limitações, com as suas condições, Deus assim os levantou para que eles escrevessem o que está na nossa Bíblia, na palavra de Deus. Nós temos, então, nesse tópico, a doutrina da inspiração bíblica. Número 1, ela é uma inspiração divina, ela não vem de Deus. Irmãos, eu vou repetir o que disse dias atrás. A Bíblia não nasce na terra, a Bíblia nasce no céu. A Bíblia nasce da mente de Deus, do coração de Deus, mas a Bíblia se materializa na terra, porque foi escrita aqui. Ela foi inspirada, Deus deu a inspiração e os escritores aqui a materializaram. Mas ela nasceu lá no coração de Deus, vindo para cá, levantando homens santos por esta inspiração, para escreverem cada palavra que o Senhor deu. Palavras que o Espírito Santo permitiu que os homens escrevessem nas suas limitações. Vou dar um exemplo. Há quem diga que o apóstolo Paulo o apóstolo Pedro, muitos dizem que ele era um ignorante. Não tinha condições de escrever. Irmãos, nenhum de nós aqui teria condições de escrever um capítulo do jeito que Pedro escreveu em uma das suas cartas. Nenhum de nós aqui. Alguém vai perguntar por quê? É uma escola. Alguém se arrisca? Porque nós não temos esta inspiração mais. A inspiração para a escritura encerrou. Então, na condição de Pedro, Deus usou Pedro para escrever do jeito que Deus queria. Por isso que está exatamente como Deus quis, primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro. E olha que algumas interpretações dos textos de Pedro dá um trabalho, gente. Só pela inspiração do Espírito de Deus, Pedro escreveu o que escreveu. Agora, por que Deus quis que a Bíblia fosse registrada? Por que Deus quis que a Bíblia estivesse do jeito que está? Por causa de duas razões, pelo menos duas. Para o conhecimento das gerações futuras. Como é que as gerações futuras iam conhecer aquilo que Deus havia revelado a Moisés?
E eu falei, num outro momento, que o Moisés, ele escreve por uma revelação. Os escritores escrevem por inspiração, mas também por revelação. Como é que Moisés escreve? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. Quem é que contou isso para ele? Então a Moisés é revelado o que aconteceu no Gênesis. E Moisés escreve. Mas também tem a inspiração. Então, por que a Bíblia foi escrita? E não apenas dita num sentido verbal. Quantos lembram aqui que uma vez nós fizemos um teste aqui? Foi dita uma frase aqui no altar e até chegar na porta já estava toda. Quantos lembram disso? Chegou deturpada a frase na porta ou não? Quantos lembram? Chegou totalmente deturpada lá na porta o que foi dita a frase aqui no altar. Porque até chegar, por exemplo, a uma outra geração, o que nós dizemos e alguém resolve levar o causo, não é o caso, é o causo. Diz que atrás de todo conto alguém aumenta um ponto. Então vocês imaginem, a uma geração futura, daquilo que eu disse, como chegará daqui a uma geração, o que eu falei, vai chegar deturpado. Mas se eu escrever nesta geração, a geração futura vai saber na íntegra como eu falei. A expressão verbal de alguém vai dizer, ele disse isso e isso. Daí alguém vai chegar, não, mas ele escreveu e disse isso. Ó. O que está escrito é isso aqui. Então por que Deus quis que a Bíblia ficasse escrita? Registrada do jeito que está? Para que as futuras gerações conhecessem o amor de Deus, a revelação de Deus, o plano de Deus. Está isso na Bíblia? Está. Abra a sua Bíblia no Salmos de número 78. Salmos de número 78. Nos diz a Bíblia, escutai, povo meu. Quem é que é para escutar? Escutar o quê? Escutar o quê? A minha. Prestai ouvidos às palavras da minha. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não encobriremos a seus filhos, contaremos a vindoura. Ponto. Não preciso explicar mais. Mas Deus quis que a Bíblia ficasse escrita para que as futuras gerações soubessem na íntegra o que Deus mandou escrever. E a segunda razão porque Deus quer que a Bíblia fosse escrita, quis que a Bíblia fosse escrita, é para que fosse superada as limitações dos homens na terra. Nós vivemos pouco tempo aqui, diz a Bíblia. 70 anos, quanto muito 80, passando disso é canseiro e enfado. A quem vá até 100, cento e tantos, meu avô faleceu com 101, mas bem cansadinho, bem sofridinho. Então há quem vá a essa idade, mas morreu, não registrou nada. Quem é que vai contar alguma coisa? Então a escrita supera a nossa limitação humana. Na minha limitação humana, na minha fraqueza humana, por causa do pecado, vai chegar um dia, se Jesus não voltar, eu vou morrer. E se eu não deixar nada escrito, mas eu estou deixando um monte de coisa escrita, inclusive sobre as escolas, por exemplo, só uma palhinha, se você quiser, você que é pai, né, ter os teus filhos crescendo. O Benjamin, quando ele quiser estudar algo sobre a Bíblia, ele vai ter uma apostila assim para ele estudar, ó. Tudo pronto com as referências, por exemplo, que eu estou dando, porque eu escrevo tudo. Eu anoto tudo, colo tudo, está tudo lá. Um dia ele vai puxar aquilo e vai ler. O pai escreveu isso aqui. Ele vai ver as referências. Mas se alguém disser, vai ficar por dizer. Mas se eu registrar, mesmo eu estando morto, o que eu escrevi vai permanecer. Assim os escritores morreram, mas a Bíblia está aqui nas minhas mãos. Eles morreram, mas a palavra de Deus está aqui. Esses são os dois motivos. O primeiro, para a palavra de Deus ser anunciada às futuras gerações. A segunda razão é porque nós seres humanos somos muito limitados. Então a escrita, ela permanece nesse contexto aqui. Então diga assim, se você quiser: Deus mandou escrever a sua palavra
para que houvesse a superação de dois limites, do tempo e da confiabilidade. Por isso Deus quis que a palavra de Deus fosse escrita. Ponto 2, inspiração divina e os autores da Bíblia. A inspiração dos autores. Primeira frase: o Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Você lê o escrito de Pedro, é um nível de escrita. Você lê a escritura de Paulo, é outro nível de escrita. Porque o nível de conhecimento, o nível cultural de conhecimentos desses homens eram muito relativos entre um e outro. Pegarmos, por exemplo, o de Jonas, é um escrito. Amós, o Naum, é um tipo de escrito. Pegamos, por exemplo, o Mateus. Vamos analisar, por exemplo, o livro de Lucas, analisando com o livro de Atos dos Apóstolos, a escrita de Lucas em Atos dos Apóstolos, a riqueza de detalhes no evangelho que escreveu Lucas, a riqueza dos detalhes que escreveu Lucas no livro de Atos, cada um com o seu nível de conhecimento, e Deus respeitando cada um, e levantando cada um para escrever do jeito que Deus queria. Vou lembrar os irmãos e as irmãs, não era do jeito que eles queriam, era do jeito que Deus queria. Então tudo que se revela na Bíblia é tudo do jeito que Deus quer, é tudo do jeito que Deus manda, é tudo do jeito que Deus determina. Se Deus diz que o caminho é estreito, não vá pelo largo, porque o estreito leva ao céu e o largo leva à perdição. Esse é o modelo de Deus. Então Deus inspirou os autores e garantiu, dando liberdade. Eu libero vocês a escreverem, mas eu que autorizo o que vocês vão escrever. Então nenhuma escritura, nenhum texto é de particular interpretação ou inspiração. Na mente deles veio o Senhor. Por isso, queridos obreiros, os estudantes da Bíblia, você que daqui a um tempo, se esse estudo de escola bíblica vai subir das plataformas digitais, vocês obreiros que estão em casa, nós obreiros que estamos aqui, nós precisamos entender que há um cuidado muito sério que devemos ter em relação à interpretação da palavra de Deus. Nós precisamos ler com cuidado, nós precisamos interpretar com cuidado, nós precisamos aplicar com cuidado a palavra de Deus, porque não é do nosso jeito, não é o que eu penso sobre o texto. Por quê? Porque nós temos que entender o que vem da mente de Deus, o que veio da mente de Deus para a mente do escritor, como é que o escritor recebeu da mente de Deus e aplicou a escrita, como é que esta escrita como palavra de Deus foi recebida por quem leu, qual foi a atitude de quem leu diante da escrita que Deus deu à mente do escritor e o escritor revelou. Então, para mim interpretar, eu tenho que entender agora a mente de Deus, eu tenho que entender o que Deus queria com aquele escrito, eu tenho que entender como é que o escritor entendeu, por que ele escreveu, ele aplicou o que escreveu, qual foi a reação das pessoas que tiveram a ouvir o que eles escreveram. Eu tenho que passar por esses pilares aqui. Então não é do jeito que eu penso, não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus pensa, é do jeito que Deus quer. Por isso que dá trabalho. Interpretar a Bíblia dá trabalho, pregar a Bíblia dá trabalho, ensinar a Bíblia dá muito trabalho. Porque eu tenho que entender qual é a vontade de Deus. Então nós temos as limitações dos autores. Nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações dos autores humanos. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Nenhum texto da Bíblia, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado às limitações de seus autores humanos, porque a Bíblia é palavra de Deus, escrita pelos homens, mas é palavra de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Não há falhas na palavra de Deus, não há erros na palavra de Deus. Se algum texto aparente transmita um erro, pode ter certeza que é nós que estamos errando na interpretação. Não há erros na palavra do Senhor, ela é confiável,
ela é verdadeira, não há erros. Subponto 3, os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Queridos obreiros, mais uma vez, uma Bíblia de estudo é muito importante nós termos na nossa casa. Pelo menos uma. Se tiver mais do que uma, melhora bastante. Por quê? Porque nas Bíblias de estudo, por exemplo, a cada início de livro, temos um sumário, temos uma explicação, texto-chave, palavra-chave, o escritor, a data do escritor, a razão da escrita, e assim sucessivamente. Por que que nós temos que ter cuidado em relação aos gêneros literários de linguagem? Porque na Bíblia nós temos poesia, nós temos que diferenciar o que é poesia e o que é provérbios. Nós temos que ver na Bíblia que não existe só poesias e provérbios. Existem, por exemplo, as figuras de linguagem, como as parábolas, os enigmas. Explique uma parábola. Pegue uma parábola para você ler, para você ver, estude uma parábola para você ver o trabalho que dá para interpretar uma parábola. Então nós temos que saber o que é parábola. As hipérboles, quando Jesus disse, se a tua mão faz pecar, corta, arranca fora, é melhor tu entrar no reino de Deus sem uma das mãos do que entrar com as duas no inferno. Jesus está mandando nós cortar a mão. Eu tenho que entender esta linguagem. Um dia, alguém diz para a igreja, nós estamos que nem um vale de ossos secos. Quem diz que a igreja é vale de ossos secos? Então pegar um texto fora do seu contexto e aplicar é perigoso. É muito perigoso. Então a Bíblia tem as suas figuras de linguagem, tem as suas metáforas. Agora, o vocabulário usado na Bíblia, você vê as diferenças, como eu falei, como Pedro, como João e como Paulo. Por exemplo, se pegarmos os escritos de Paulo em relação a Pedro, abra a sua Bíblia, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo. Olha o que Pedro diz. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, das coisas que foram escritas pela sabedoria que Deus deu a Paulo, falando disto como em todas as suas, está falando de Paulo, entre as quais há pontos fáceis ou difíceis de entender. Por que há pontos difíceis de entender nos escritos paulinos? Por causa do nível de cultura de Paulo. O conhecimento de Paulo era mais elevado. E Pedro reconhece. Pedro diz, entre as quais há pontos difíceis de entender. E como é difícil de entender, Pedro diz, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria. Quem distorce a escritura, distorce para a sua própria perdição. Então nós temos que tomar cuidado em relação à Bíblia. Vamos encerrar o tópico 3, o Espírito Santo e a Bíblia. Então a Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. A Bíblia tem a inspiração divina. A respeito, por exemplo, da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, o profeta Zacarias fala. No capítulo 7, o verso 12 do livro do profeta Zacarias, ele fala a respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas. Zacarias 7,12, se você quiser aí apontar, sublinhar aí na sua lição, está aí o texto. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés e os profetas. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés e os profetas. Então nós vemos a inspiração do Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem inspiração divina. A Bíblia tem inspiração divina. A inspiração do Novo Testamento. Muito interessante isso aqui.
O Novo Testamento possui dois pressupostos básicos de sua inspiração. Número 1, a promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. E a segunda, os escritos bíblicos que vindicam este cumprimento. Ou seja, Jesus disse que enviaria também o Espírito Santo, ele não é só prometido pelo Pai. O Pai promete, mas Cristo também. E o Espírito Santo vem. E esse Espírito Santo, que de forma temporária vinha no Antigo Testamento, agora vem, desce e habita dentro do crente. Enche o crente. E ele está ali. Esse mesmo Espírito que inspirou os escritores da Antiga Aliança a escreverem, de Gênesis a Malaquias, está inspirando agora, de Mateus a João. Então esses escritos, eles têm esta base por intermédio da inspiração do Espírito Santo de Deus. Quem entende, diga glória a Deus. E aí nós lemos aí o texto que Pedro menciona acerca dos escritos de Paulo, reconhecendo os escritos de Paulo como obras inspiradas por Deus. E aí eu encerro dizendo aqui sobre a iluminação. Quando nós falamos sobre inspiração e iluminação, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Inspiração, eu repito, foi para a escritura, para escrever a Bíblia. Mas a iluminação é para o entendimento da Bíblia. Eu preciso ter essa iluminação para entender o que eu estou lendo, para me entender o que Deus revelou. E eu vou dar um exemplo como eu prometi que eu ia dar. Você chega em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, você vê aquele homem que veio de longe, está lendo parte do livro do profeta Isaías, e o Filipe chega do lado do carro. E é interessante ver aquela passagem, porque o Espírito Santo diz a Filipe, ó, você vai acompanhar um carro. Vamos abrir Atos, vamos encerrar com essa leitura bíblica. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Vamos ver aqui o versículo 27. Eu preciso da iluminação do Espírito Santo para entender a Bíblia. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial, o qual era superintendente de todo o seu tesouro da rainha, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse quem? Disse para quem? Olha só o detalhe, irmãos. Preste atenção, por favor, preste atenção nesse rico detalhe. Como Deus não coloca nada goela abaixo, desculpa a expressão, ela é mais grotesca, mas é assim. O Espírito Santo de Deus, ele respeita as pessoas. Quem não respeita muitas vezes é os crentes. Querem empurrar a palavra, ouvidos adentro, boca adentro. Não é assim. Não é assim que funciona. Diz a Bíblia no versículo 29. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te, desce desse carro e acompanha-o. Aproxima ou sobe? É para aproximar do carro. Diz o versículo de número 30. Eu gosto dessa expressão. Correndo, Filipe. Ele teve que correr para alcançar o carro. Ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: ele está andando do lado do carro, ó. O que o Espírito Santo mandou? Aproxima ou sobe? O Espírito Santo disse aproxima e pede para subir, ou disse só aproxima? Então nós temos que aprender a ouvir o que o Espírito Santo manda a gente fazer. Sim ou não? Ele aproxima do carro, diz a Bíblia. E aí ele pergunta: compreendes o que vens lendo? Versículo 31, ele respondeu: como poderei entender? Não tem iluminação. Como poderei entender se alguém não me explicar? Quem é o alguém que vai explicar para ele? É o Filipe. E o Filipe tem iluminação porque ele tem o Espírito Santo. Ele é cheio do Espírito Santo. E como ele tem a iluminação, então ele vai ensinar o que ele sabe da palavra de Deus. E aí diz o texto, versículo 31. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir no carro. Ele obedeceu o Espírito, ele acompanhou o carro, ele fez a pergunta.
O homem diz: como é que eu vou entender se ninguém me ensina? Em outras palavras, ele poderia ter dito: mas ele não sabia, eu não tenho a iluminação, eu não tenho o entendimento do que está escrito aqui. E aí, resumindo toda essa passagem, você sabe no que deu o batismo desse homem. E aí diz o texto que Filipe, começando nessa parte da escritura, lá em Isaías, o diácono Filipe, ele começa naquela parte das escrituras e vem até Cristo. Conhecia da palavra ou não? Pensa num diácono bom de Bíblia, era esse. E aí, resumindo tudo ali, aquela situação de explicação por causa da iluminação, aquele homem tem um entendimento e há uma conversão. E ele é batizado. Você entendeu? Diga glória a Deus. Fique em pé. Você pode adorar a Deus pela inspiração e iluminação da Bíblia. Inspiração que Deus deu aos homens para escrever e a iluminação que agora nós temos em relação à palavra. Nós conhecemos a palavra, somos ensinados pela palavra. O Espírito Santo nos ensina a sua palavra. Isso é razão para nós glorificarmos a Deus. Feche os teus olhos, querido Deus e eterno Pai. Eu quero te agradecer pela tua infalível palavra. Eu quero te agradecer mais uma vez pelos escritores da tua palavra. Quero te agradecer porque o Senhor levantou eles em tempos diferentes, épocas diferentes, nas culturas diferentes, um no deserto, um no palácio e por aí vai. O Senhor foi levantando um a um para escrever o que hoje está nas nossas mãos, a tua palavra. Por isso eu quero louvar ao Senhor pela supremacia das Escrituras. Eu quero te louvar porque ela está acima do teu próprio nome. Eu quero te louvar porque o Senhor sujeitou o teu nome debaixo da tua palavra. Por isso que ela cumpre-se cabalmente na nossa vida. Por isso que o Senhor faz cumprir a tua palavra. Por isso que tudo aquilo que o Senhor diz, tudo aquilo que o Senhor revelou, vai se cumprir. E eu quero te louvar porque uma das coisas que o Senhor diz, que ainda não se cumpriu, é que o Senhor Jesus, que nós estamos esperando, Ele vai voltar. Ele vai voltar para levar nós para os céus. E nós queremos te louvar pela tua infalível e poderosa palavra de Deus. Quero também te agradecer por estes que aqui estão, por nós que estamos na tua casa, aprendendo mais da tua palavra. Continua conosco, continua glorificando o teu nome, continua glorificando e honrando a tua palavra em nosso meio. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito através da tua palavra, em nome de Jesus. Com a mão direita levantada, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a vida de todos. E juntos nós dizemos, amém. Esse culto está encerrado em nome de Jesus. Vão em paz, que Deus abençoe a todos.